existem vários vírus e bactérias que vão dar meningite, tá? Então, às vezes a pessoa fala, fulaninho morreu de meningite, como se meningite fosse uma doença só. Existem várias doenças que causam meningite. Então, a primeira coisa é entender isso. Toda vez que uma pessoa tem meningite, a gente precisa descobrir o que está causando a meningite. Porque se for uma bactéria, a gente vai dar um antibiótico, enfim. Muito bem. Existem vacinas que previnem meningite, né? Então, vamos começar falando do pneumo. Porque o primeiro ano de vida, uma das principais causas de meningite é o pneumococo. E a pessoa fala assim, ai, vacina de pneuma para pneumonia. Para que eu vou dar essa vacina para uma criança de 2 meses? Tá, então, a gente tem que entender que a meningite por pneumo, ela deixa muita sequela, né? Então, ninguém quer em sã consciência que o filho tenha isso. E as crianças, as menores de 5 anos, elas são portadoras dessa bactéria nas vias aéreas. Então, elas, mesmo não adoecendo, elas podem ter aquela doença e passar, né? Então, é importante essa vacina. Nos países desenvolvidos, vamos usar essa palavra, então, por exemplo, na Europa, 80% das meningites atualmente são causadas pelo meningo B. Por quê? Porque as outras pessoas vacinaram a CWY, né, o pneumo. A população é vacinada, né? Então, a meningite B acaba tendo uma importância maior do que no Brasil. No Brasil, a meningite B ela responde por mais ou menos 20% atualmente, isso está crescendo, mas dos casos de meningite. Né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, foi 2030, não é pra você ficar nesse negócio não, tá? Vai olhar quando é que é isso aí. Mas hoje, 2019, né, que nós estamos, o meningite B uma quantidade menor, tá, de coisa. Por quê? Porque a população ainda não entendeu o que é para dar vacina pro pneumo, pro meningo C, a CWY. Ah, Silvia, a CWY não tem no posto. Você acha que tem que dar? Acho. Acho que tem que dar. Claro que acho. Acho que tem que dar. Antigamente a gente só tinha vacina da meningite C para 1 ano. Então, geralmente a gente orientava a fazer com 3 e 5 no posto a meningite C e com 1 ano fazer a CWY no particular. Criaram uma vacina, a CWY, que pode ser dada com 3, 5, 7 e teve em falta por agora. Já retornou. Claro, eu não posso falar para a população inteira gastar esse dinheiro, não posso. Então, se você pode gastar uma vez, pelo menos dê de 1 ano. Acho importante sim, né? Agora, vamos falar de meningite um pouquinho, porque tem uma confusão muito grande que é a convulsão febril. Então, seu filho tem lá 2 anos, tá lá com a febre, sabe Deus por quê? Tá lá com a febre. E aí, de repente, seu filho tava meio quentinho, mas ele tava bem, do nada ele começa a convulsionar. É uma coisa feia de ver. E ele fica, depois da convulsão, existe uma coisa que chama estado pós-ictal, em que a criança fica mole, que na verdade é mais assustador até do que a confusão, porque o seu filho fica meio paradão, e de repente ele volta ao normal. Isso acontece, a gente já falou no episódio de febre, quando a febre vai subir muito rápido. Às vezes, quando você pega na criança, ela tá quentinha, convulsiona, quando você vai ver, tá 40. Então, não é pra ter medo de febre, primeira coisa, nem de febre alta. Silvia, mas e a convulsão febril? É uma meningite? Então, assim, gente, meningite não é o seu filho tá ótimo em casa com uma febrinha, ele tá com meningite, começa a convulsionar. Não é assim que funciona. A meningite ela é uma doença que ela vem com vários sintomas, né? Então, primeira coisa que é clássica da meningite é a rigidez no cal. Então, a pessoa não consegue fazer esse movimento. Aí, isso aqui, não tem como, tá com a nuca livre, ó. Eu tô com a nuca livre, eu consigo fazer isso aqui, ó. Então, é uma febre muito alta, o estado geral é muito ruim, então a criança fica com a consciência diminuída, ou o adulto, né? A pessoa que já sabe avisar tem uma cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa, né? Então, pode ter sintomas de resfriado antes. Então, é uma coisa que vem com uma série de sintomas, né? E dentro deles pode haver a convulsão, tá? Então, não quer dizer que toda meningite vai ter convulsão,
Não é obrigatório ter convulsão e meningite, gente. E que nem toda convulsão é uma coisa gravíssima. Claro, uma criança de 15 anos convulsionando é uma coisa benigna? Não. Já estou avisando que não. Não é. Convulsão benigna é convulsão febril até os 3 anos de idade. Isso é benigno. É um episódio único, tá tudo bem, fica ali numa boa. Claro, você vai entrar em contato com o seu pediatra, mas não é para você sair escada abaixo com o menino convulsionando, gente. Não vai me fazer isso aí. Põe um termômetro nessa criança. A criança tá com febre, você já sabe o que é. Tratar a febre, dar um banho nessa criança. Espera essa criança recuperar. Não vai me sair igual uma louca com a criança solta no meio do carro, dirigindo igual a doida, com a criança no banco de trás. Não é para fazer isso daí, hein, com o menino pequeno. Tá? Fala com o seu pediatra, tá ouvindo aqui que eu tô explicando, presta atenção nisso aí, né? Mas, então é importante diferenciar essa coisa da convulsão, que é muito associado, né? Ai, fulano teve uma convulsão, será que ele tá com meningite? E assim, nós mesmo adultos podemos ter meningite. E é muito comum meningite viral, que é extremamente benigno, é um saco, dá a mesma coisa, a nuca fica assim, dá uma dor de cabeça, horrível, mas é benigno. Não é uma coisa que vai te deixar com sequela, tá? Então, recapitulando, meningite tem que ter sinal meninge. O que é a meninge, turma? A meninge é um bagulho que cobre todo o seu cérebro e onde você produz líquor, que é a sua espinha, né? Então, se é uma meningite, quer dizer que tem uma inflamação dessa meninge. Então, toda a capa do seu cérebro, da sua coluna, está inflamada. Por isso que, como está inflamado, você não consegue fazer isso, porque fica rígido. Fica tudo duro. Então, você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Então, isso é um sinal necessário para uma pessoa ter meningite. Não existe meningite sem sinal meníngeo. Não tem como, tá? Isso aí. Então, começa o hipocondria, o cara espirra, a Silvia falou que esse negócio de resfriado pode dar meningite. Vamos correr para o hospital. Não, 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 pelo amor de Deus. Tá? Seu filho não tá pulando, brincando, correndo pela casa, com o nariz escorrendo e ele tá com meningite. Não existe isso. Isso não existe, tá? A criança vai ficar num estado geral pior. E não é aquela coisa que, teve uma febre, ficou abatido durante a febre, porque eu também fico abatido durante a febre. Quando a febre passa, o cara tá pulando, quicando. Não, não é assim, tá? Então, sempre o melhor conselho que eu posso dar aqui, além de vacinar, é vocês prestarem atenção no estado geral do seu filho. Como ele tá, né? Ele tá brincando? Tá tudo bem? Você tá vendo ele se movimentar normalmente? A criança, quando já é maiorzinha e tá com dor na cabeça, ela avisa. E você vê que a criança tá esquisita. A criança com meningite, principalmente criança pequena, ela tem febrão e fica muito abatida. A febre passa e a criança continua com rebaixamento mesmo neurológico, tá? É uma coisa grave. A Silvia tá falando então que é para esperar, tá gravíssimo para ir para o hospital. Não, a Silvia não falou isso. Mas o excelente estado geral com uma criança quicando, que é 90% dos casos, não é meningite. Então, também não viver no medo. Porque quando aparece um caso famoso, fica todo mundo apavorado. Né? Eu passo o dia recebendo. Na escola eles acham que tem uma criança com meningite. As meningites bacterianas, existe profilaxia para você fazer. Né? Se tiver um caso, a gente chama de caso índice, a escola vai avisar e vai todo mundo tomar remédio. Tá? Então, essas meningites que vêm em surto, tipo meningite B, meningite C, isso a gente consegue ir lidando, né? Não é para gerar pavor na população, mas vacina o seu filho. Eu sou sim a favor de vacina de meningite, sou a favor. Eu sou porque muitas meningites matam e quando não mata, sequela. Quanto mais jovem a criança, mais sequela vai ter. Então, convulsão que não seja febril no primeiro ano de vida, convulsão por lesão cerebral no primeiro ano de vida, o prognóstico é pior. Então, pra que você vai arriscar isso? Pra quê? Você vai... Nunca mais você se recupera. Emocionalmente, de ter chegado nesse ponto. E eu falo isso sabendo do que eu tô falando. Eu não tô falando aqui só como médica. Eu sei o que é
uma família não vacinar uma criança e a criança pegar uma meningite e ficar sequelada e pagar por isso o resto da vida. Então, eu não tenho nem como dizer o quanto é importante. Então, se você pode, vacina. Quando o seu filho convulsiona, é comum, né? Eu volto e meia recebo uma ligação assim: Silvia, fulano tá aqui convulsionando. Aqui no carnaval eu tive um paciente que passou por isso. O que eu faço? Então, assim, geralmente a paciente já te passa que a criança está com febre, né? Então, essa criança menor de 3 anos, que eu falei dessa convulsão febril, primeira coisa é você tentar ficar calmo. É um pouco difícil, mas tenta, né? Ficar calmo. Se você for uma pessoa que pode ligar para o seu médico, você vai ligar para o seu médico. Mas, nesse meio tempo, o ideal é você pegar o seu filho. Você não vai enfiar o dedo na goela dele. Geralmente não é... A não ser que tivesse alguma coisa dentro da boca. A criança começa a convulsionar comendo. Mas não vai me enfiar a mão dentro de boca para desenrolar a língua. Isso não é esse tipo de convulsão, tá bom? Então, vai ficar desenrolando e vai tomar uma dentada ainda. Isso não vai dar certo. Põe lá a criança. Medica. Então, digamos que a criança esteja com febre. Você vai medicar, vai dar a medicação... nos Estados Unidos é até proibido dipirona, que no Brasil a gente usa dipirona, que não é alérgico, porque é um remédio antitérmico mais potente, né? Então, quem não tem história de alergia, quem já usou dipirona, a gente geralmente dá dipirona, mas isso você vai discutir com o seu médico. Vai sair por aí falando que a Silvia falou que dipirona é ótimo, não é isso aí não, tô falando pros meus pacientes. Espera o seu filho parar de convulsionar. A convulsão não dura muito tempo. Pra gente parece que dura 1 ano, mas não dura muito tempo, é curto, tá? Quando a criança parar de convulsionar, se ela tá com febre, você pode apertar a bochecha. Na verdade, essa é a melhor maneira de dar remédio para qualquer criança pequena. Aperta a bochecha, joga uma gota, espera a criança engolir. Aperta a bochecha, joga uma gota. Ao invés de querer socar um negócio, querer que a criança vai vomitar aquele negócio. Tá? Não dá certo. Então, medica e vai dar um banho morno na criança. Não entra no chuveiro gelado com uma criança com febre de 40. Não é para dar banho gelado em ninguém, tá? Dá um banho morno na criança e senta, deixa a criança deitada num lugar seguro que ela não vá cair, pega ela no colo. É mais esse cuidado para a criança não se machucar. Espera, você vai ver que ela vai ficar molinha aquele tempo. Você vai estar vendo, ela está respirando, mas a criança está como se fosse desacordada. E aí ela vai recuperar a consciência, tá? Quando que a gente manda ir para o hospital? Primeiro, quando convulsiona, não está com febre. Convulsionou e não está com febre, tem que ir para o hospital. Ainda assim, o ideal é você sentar e esperar e não ir andando de carro com uma criança convulsionando. Ou então, se você está com alguma dúvida de que pode ter engasgado ou ter alguma coisa na via aérea, que é o super incomum. Eu tive uma vez um paciente assim, mas isso é o mais incomum. O mais comum, durante a convulsão febril, é ser essa ordem que eu falei. Tava quentinho, tá doente, eu tô... qualquer febre de qualquer doença, pode ser uma roséola, pode ser uma estomatite. Você me pergunta, por que naquela ele teve e em outras tantas febres não teve? Porque aquela febre subiu rápido e ele é mais sensível. Ele vai convulsionar, tá? Então, o importante é deixa num lugar que não vai cair, que não vai se machucar, espera acalmar, deixa deitar de barriga para cima mesmo, né? Que a criança com a via aérea desobstruída ali, respirando, você está vendo que a criança está fazendo as incursões respiratórias, mesmo que ela esteja molinha, está respirando, está direitinho. Daqui a pouco a criança vai recuperando a consciência e normaliza. Às vezes, logo depois, a criança... Isso é um estresse para a criança, mesmo recuperando a consciência, às vezes, logo depois, a criança quer dormir. Não tem problema dormir. Tá? Também ela está com febre, às vezes a febre também pode deixar sonolento, tá? Eu estou falando especificamente da convulsão febril, tá, gente? Isso aqui, tá? Não é convulsão do nada em gente sonolenta. Convulsão do nada em gente sonolenta é para ir para o hospital, tá bom? Mas é isso. O mais importante é impedir que a criança se machuque. Que é o máximo que você vai poder fazer em casa. Não inventa de ficar medicando para convulsão, tá? Eu não estou falando aqui de paciente epilético. Paciente epilético pressupõe-se que possa haver escape e ter convulsão. Aí eu acho que se alguém quiser que eu fale de epilepsia aqui, de como lidar com o epilético, aí é um caso à parte. Que eu estou falando de crianças que
que não tem epilepsia.